Meus filhos, obrigado por estar aqui em oração. Filhos, peço-vos que ouçam o meu conselho, e a voz do meu filho para que sejam salvos. Meus profetas escreveram, e falaram muito pela salvação da humanidade, mas, vocês não ouvem. Alguns de meus filhos favoritos se afastaram de mim e de Deus, sem entender que isso não levará à salvação, mas, à perdição. Filhos, rezem muito por este mundo, que agora está coberto pela escuridão. A luz da fé é muito fraca, e portanto, não será mais possível evitar o julgamento de Deus, que chegará em breve. Meus filhos, peço-lhes carinhosamente, que tomem providências, porque a fome está chegando, e vocês poderão se encontrar totalmente desesperados. A providência chegará de todos os lados. Não tenha medo, confie nas palavras de Jesus, e guarde-as em seus corações. Viva essas mensagens, seja fiel à palavra de Deus e ao Evangelho. O coração de meu filho está sangrando pelos pecados da humanidade. Quem ouvir minhas chamadas de até o fim dos tempos, será salvo. Lembre-se, eu te amo muito. Quem está com Deus, não deve ter medo de nada. Agora os deixo com minha bênção materna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De acordo com o último relatório sobre o estado da segurança alimentar e da nutrição no mundo, apresentado esta semana, quase 690 milhões de pessoas sofreram de fome em 2019. O maior número de pessoas famintas encontra-se na Ásia, com 381 milhões. Situação crítica também na África, com 250 milhões de pessoas em risco alimentar. A América Latina aparece como o terceiro continente mais preocupante, 48 milhões de pessoas. Este é o 5º ano consecutivo de aumento da fome neste continente, segundo o relatório. Embora a África seja a região onde os níveis mais altos de insegurança alimentar total são observados, é na América Latina que a insegurança alimentar está aumentando mais rapidamente. Cresceu de 22,9% em 2014 para 31,7% em 2019. Uma pandemia global de fome como efeito colateral da crise do novo coronavírus. Falta de alimentos em proporções bíblicas. Filas por pedaços de pão em países afetados por guerras lá no Oriente Médio. Risco de migrações em massa e mais instabilidade gerados pela falta de comida em países pobres. Eu sou Ricardo Senra, sou repórter da BBC News Brasil aqui em Londres, e nesse vídeo gravado de casa eu vou falar sobre a triste perspectiva que afeta milhões de pessoas. Muita gente pode morrer por falta de comida no mundo todo nos próximos meses. A fome já bate na porta em países como o Afeganistão, o Iêmen, o Sudão do Sul e a Síria, todos castigados por guerras. Mas a ameaça é real em várias partes do mundo, inclusive o Brasil. Segundo a FGV, entre 2014 e 2018, mais de 3 milhões de brasileiros entraram para o grupo dos que vivem na extrema pobreza. A previsão agora é de uma piora dramática com o novo coronavírus. Mais de 5,4 milhões de brasileiros devem cair na extrema pobreza só em 2020, segundo o Banco Mundial. Dá uma olhada nessas filas durante a quarentena em Cabul, capital do Afeganistão. Elas não são por remédios para combater o novo coronavírus. Essas pessoas estão em busca de sacos de trigo para matar a fome. Em várias partes do mundo, além do risco iminente de contrair a doença, pessoas mais pobres têm que sobreviver agora sem os salários que elas costumavam receber. Ninguém vai te ajudar se você ficar em casa, diz essa mulher à BBC. Eu chorei nos últimos 2 ou 3 dias. Quem quer que fale comigo me faz chorar. Eu não sei o que dizer. Nesse momento, milhões de pessoas já precisam de ajuda para se alimentar. O World Food Programme, o Programa da ONU para a Alimentação Mundial, é quem prevê uma pandemia global de fome como efeito do novo coronavírus. Esses alimentos estão sendo lançados para pessoas famintas no Sudão do Sul. A prática do distanciamento social vem sendo adotada no país, mas há pouca margem para iniciativas nesse sentido em lugares pobres destruídos pela guerra. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu virtualmente recentemente para discutir a gravidade dessa situação. Depois que a reunião terminou, o chefe do Programa Alimentar da ONU, David Beasley, conversou com a correspondente Liz Doucette da BBC. If we lose our funding or lose supply chain access, we're talking about 30 million people. Literally over a few months could die. That's
That's without putting the new numbers of COVID on top of that. So we are literally looking at biblical proportions of famine, the possibility in anywhere from 10 to 36.